23 expulsões, socos, chutes, empurrões, jogadores correndo de todos os lados para o meio de uma briga generalizada. O que deveria ser apenas a final do Campeonato Mineiro virou uma das cenas mais caóticas da história do futebol. Cruzeiro e Atlético disputavam um título, mas nos minutos finais o futebol simplesmente sumiu. E o que ficou no gramado do Mineirão foi algo muito diferente de uma decisão de campeonato. Uma final que terminou com briga, expulsões em massa e uma rivalidade que saiu completamente do controle. Nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre uma das maiores brigas, uma das maiores confusões que o futebol já viu. Cruzeiro e Atlético já entram em campo com uma rivalidade histórica, não à toa é um dos maiores clássicos do mundo. É uma das rivalidades mais intensas do futebol brasileiro e quando um clássico desse acontece em final, a tensão naturalmente aumenta. O cenário já se demonstrava ser meio hostil, o Mineirão estava lotado e o clima já estava esquentando. Antes mesmo da bola rolar, o início da partida precisou ser atrasado por conta de uma grande fumaça que tomou conta do estádio e torcedores jogando coisas no gramado. O clássico já é hostil, o ambiente já estava pesado e dentro de campo o jogo refletia exatamente isso. A partida começou com muita intensidade e pouca criatividade, faltas constantes, disputas fortes e pouco espaço para jogar. Os dois times pareciam mais preocupados em não errar do que em atacar. O árbitro precisou distribuir cartões ainda no primeiro tempo para tentar controlar o clima. Era um clássico travado, nervoso, típico de uma final, mas ainda assim tudo parecia dentro da normalidade de um jogo decisivo, né, rapaziada? Cruzeiro e Atlético Mineiro, final de Campeonato Mineiro, Mineirão lotado, vai ter aquela famosa briga, empurra-empurra, provocação, discussão, isso é normal, tá? Mas assim, até aquele momento tava tudo sob controle. No segundo tempo, o jogo resolveu se soltar. Aos 14 minutos, finalmente apareceu o momento que mudou a partida. Gerson cruzou a bola, Caio Jorge subiu para cabecear, a bola bate na trave e entra. Nesse momento, o Mineirão explode. Gol do Cruzeiro, era o 8º gol do Caio Jorge no campeonato e naquele momento era o gol do título. Nesse momento, o Mineirão explodiu, a torcida comemorava, mas dentro de campo o clima começava a esquentar. Provocações, discussões, empurrões. Nesse momento, o árbitro já precisou intervir para acalmar os jogadores e reiniciar a partida. Até que chegamos no estopim de toda a confusão, rapaziada. O momento que teoricamente era um lance besta ali, um lance normal de jogo, que acabou se tornando em segundos depois, né, rapaziada, uma das maiores confusões que o futebol já viu. No último lance, o Cruzeiro teve um contra-ataque, o Matheus Pereira finalizou e depois o Everson se envolveu numa confusão com o Christian. Era um lance comum, né, o Christian acabou trombando com o Everson ali, aí tropeçou, caiu no chão. Eu não sei se nesse momento o Christian falou alguma coisa, porque o Everson simplesmente levantou revoltado, dando joelhada na cabeça do Christian, rapaziada. De verdade, tá, não tô defendendo nenhum dos dois lados, mas isso que o Everson fez, rapaziada, foi muita covardia, pô. O maluco no chão, deitado, o Everson simplesmente começou a, sentar o joelho na cabeça do cara. E o que parecia apenas mais uma confusão de clássico virou o estopim de algo muito maior. Logo em seguida, jogadores do Cruzeiro vieram defender o Christian e simplesmente jogaram o Everson contra a trave. Sim, rapaziada, o goleiro do Galo bateu de cabeça na trave, irmão. Do nada juntou ali 5, 6, 7 jogadores do Cruzeiro, tudo contra o Everson. E é claro que os jogadores do Galo também não ficariam pra trás e se juntaram no meio dessa confusão. E em poucos segundos o Mineirão virou um campo de guerra, rapaziada. Virou um caos total. O Hulk entrou no meio da confusão, Gerson também, Caio Jorge, Cássio e vários outros jogadores estavam no meio da briga. Empurrões começaram, depois vieram socos, chutes, voadora. Até tinha alguns jogadores tentando separar, que era o caso do Scarpa, mas outros queriam brigar. A comissão técnica invadiu o gramado, seguranças correram para tentar controlar a situação e por alguns minutos ninguém mais falava de futebol. O Mineirão simplesmente parou e assistiu um dos momentos mais caóticos da história do futebol brasileiro. E pô, a gente teve alguns reencontros e algumas confusões bizarras, pô. A gente teve um Lianco contra o Gerson, né, que não é de hoje que os dois batem boca. O Gerson desde a época do Flamengo já tinha discutido com o Lianco e aí ontem se encontraram, trocaram soco, o Lianco deu porrada no Gerson, o Gerson devolveu, o Hulk simplesmente partiu pra cima do Romero.
o Hulk saiu com a boca sangrando, tomou porrada, deu soco, deu chute. Rapaziada, foi algo simplesmente bizarro, cara. O Cássio, que é todo certinho, todo crente, irmão, o Cássio simplesmente deu uma voadora, chutou o Lianco no chão, o Cássio partiu pra porrada, xingou todo mundo, e que loucura, irmão. E o Caio Jorge, que tem uma cara de menino, de bonzinho, né, rapaziada, de tranquilinho, irmão, o Caio Jorge não quis nem saber, cara. Inclusive, eu até comentei isso aqui ontem, mano, que o Caio Jorge quase que sai de algema do Mineirão. Porque olha esse vídeo, rapaziada, olha essa voadora do Caio Jorge, e depois com o cara no chão, ele simplesmente tenta chutar a cabeça dele. Irmão, quase que o Caio Jorge sai preso do Mineirão, pô. Mas enfim, eu acabei de separar aqui o vídeo pra gente poder analisar com calma essa confusão, tá? Do início até o final dela. Tá, vamos lá, começou assim, né? O Matheus Pereira foi, chutou, a Everson defendeu, né? Depois o Christian tropeçou nele, ele se revoltou com alguma coisa, foi e começou a dar joelhada na cabeça do Christian, rapaziada. Aí o time do Cruzeiro obviamente se revoltou, tá? E, mano, começou a confusão sinistra. Moleque, o Everson bateu. Mano, gente, presta atenção no Everson, tá? Só olha pro Everson. Moleque, o Everson foi de cara na trave. Olha isso aqui, olha isso, toma. Moleque, de cara na trave, filho. E aí, irmão, começou uma confusão generalizada, ó. Já começou a porradaria aqui. Aí chega o Lianco, o Júnior Alonso também. Ó, voadora pra lá, voadora pra cá. O Cássio vem trombando todo mundo, tá ligado? E aí, irmão, começa uma confusão sinistra. E nesse momento, ó, tá o Hulk aqui no canto, o Scarpa, tá a famosa turma do deixa disso, né? Porque até aquele momento já era uma confusão, mas não era uma guerra, tá ligado? Era uma confusão, era um princípio de confusão que dava pra ter se acalmado. Então, pô, tanto que nesse momento o Hulk nem tinha entrado ainda. Só que, pô, depois que ele percebe que já tem, olha lá, chute pra cima do Caio Jorge, trocação de porrada, mano, fica até ruim pra gente poder analisar aqui, mano, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Aí nessa hora é a trocação de soco do Gerson com o Lianco, tá vendo, ó? Olha lá, o Gerson e o Lianco, ó, toma, toma, toma. Aí o Lianco cai no chão, mano. Aí, moleque, cai todo mundo em cima do Lianco, o Cássio pisa nele, e aí vira bagunça completa, rapaziada. Moleque, que loucura, mano. Olha isso aqui, olha o Caio Jorge, olha o Caio Jorge. Que doideira, moleque. Olha o Hulk no canto também. Olha isso aqui. Mano, que isso, rapaziada. Olha o Hulk, irmão. Caralho, que loucura, moleque. Olha isso. Olha isso. Aí depois começaram a se acalmar um pouco mais, né, mano? Até que chegou alguém falando muita merda, provocando, que eu não vou saber quem é agora aqui, ó. Que depois, ó, começou a confusão de novo, tá vendo, ó? O Gerson e o Hulk se abraçando, falando, não, chega disso, valeu, acabou, tá feio pra nós. Moleque, o Tite aqui no meio, com 80 o Tite, sai daí, irmão. Irmão, se o Tite toma uma voadora dessa, acabou, irmão. Ó, e vai voltar a confusão, tá? E vai voltar a confusão, hein? Vai voltar a confusão, olha lá, ó, ó, ó. Olha lá, ó, olha lá, toma. Voltou, hein? Voltou a confusão, filho. Mano, que é isso, cara? Que loucura, irmão. E o Tite no meio, sai daí, Tite, pelo amor de Deus, cara. Que é isso, rapaziada? Mas enfim, no geral, todo mundo se bateu, todo mundo tretou, uma confusão generalizada. Não teve um que passou em branco, que não bateu ou que não apanhou. Todo mundo, rapaziada, tomou porrada. E eu quero deixar aqui os meus parabéns, tá bom? Pra Romero e o Vidalba, né, do Cruzeiro, que partiram pra porrada com o Hulk, irmão. Os caras não querem nem saber, apanharam, mas também bateram. Até porque o Hulk saiu com a boca sangrando. Então assim, irmão, que loucura, rapaziada. Eu até senti falta do Fabrício Bruno no meio dessa briga, né, mano? Que fala pra cacete, que é não sei o que, o brabão, todo marrento. Ele nem apareceu, pô. Se você pegar pra ver os vídeos, o Fabrício Bruno só aparece lá no final. Depois que a situação tava mais controlada já, xingando o jogador à distância. Mas na porrada, irmão, no tete a tete, o Fabrício Bruno simplesmente correu, rapaziada. Então assim, eu não sei quem venceu essa briga, tá? Mas eu acho que deu o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro venceu na briga e no jogo. Mas enfim, depois de uma briga generalizada, depois de minutos e minutos de uma guerra absurda dentro do gramado, obviamente não tinha como mais ter jogo, né, rapaziada? O árbitro só finalizou a partida, Cruzeiro campeão mineiro, e aí acabou tudo. Depois a súmula da partida registrou 23 expulsões em campo. Eu até achei pouco, beleza? Eu achei que era pra ter mais, né? Só que teve jogadores que não entraram na briga, né? Como por exemplo o Fabrício Bruno, acho que o goleiro Matheus Cunha também, ex-Flamengo, o próprio Scarpa também, que tava tentando ali separar, né? Então nem todo mundo quis brigar. Mas enfim, com essa vitória o Cruzeiro encerrou um jejum de 6 anos sem vencer o estadual. O último título havia sido em 2019. E agora o Cruzeiro chega ao seu 39º campeonato mineiro, né? Mas infelizmente a final acabou sendo marcada por algo
algo que foi muito além do futebol. No fim das contas, o Cruzeiro saiu campeão, mas o que muita gente vai lembrar dessa final não é apenas o gol do Caio Jorge, é a imagem de um clássico que terminou em caos, 23 expulsões, uma briga generalizada e uma final que mostrou mais uma vez como a rivalidade no futebol pode ultrapassar todos os limites. Quem venceu a briga, né? Porque o Cruzeiro venceu em campo, mas e na porrada? Quem venceu foi o Galo ou foi o Cruzeiro? Tanto que torcedores do Cruzeiro nessa manhã de segunda-feira botaram um cartaz em frente ao CT do Cruzeiro: salário em dia, porrada também em dia, né, rapaziada? Mas enfim, quero saber a opinião de vocês sobre quem venceu nessa briga, mas não fecha o vídeo ainda não, porque no final eu vou deixar algumas imagens e alguns vídeos exclusivos, tá? Pra quem perdeu alguma coisa, pra quem não viu tudo, né? Vou deixar alguns vídeos exclusivos aí dessa confusão que, mano, de fato foi uma das maiores brigas que eu já vi na história do futebol.